Boa noite, começando mais um Café com Bíblia, hoje Apocalipse capítulo 19, você é o nosso convidado, estamos estudando a palavra do Senhor, nos deleitando no texto bíblico cada semana, 2 vezes por semana, estudando o livro do Apocalipse e já estamos chegando ao final, lembrando que os capítulos 21 e 22 você já pode encontrar no YouTube da Igreja Cristã Evangélica Dunas. Hoje estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, as intenções do Cristo ressurreto, do Messias vindouro. A qualquer momento Jesus pode voltar, a igreja tem essa expectativa gloriosa da volta do Rei da Glória, a vinda de Jesus. O texto de hoje tem essa perspectiva para nos ensinar, demonstra claramente como virá o Rei da Glória, uma vinda vitoriosa. Capítulo 19 do livro do Apocalipse, vamos ler o texto. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais
com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 19, extraordinário. Este capítulo começa com um grande tributo de adoração a Deus. A grande multidão que estava no céu. No capítulo 7, João perguntou: quem são estes e de onde vieram? Da grande tribulação. Mas esta grande multidão aqui, que rodeia o trono de Deus, não somente vieram da grande tribulação, são todos os santos, os 24 anciãos, representando os santos da antiga aliança e da nova aliança. Os 4 seres viventes, representando o Senhor Jesus, e Ele mesmo está descendo, montado em um cavalo branco, para reinar. O que nós queremos destacar aqui não é a figura, não somente o cavalo ou a indumentária, mas o próprio Senhor Jesus, o brilho dos seus olhos, as chamas dos seus pés, o poder de suas mãos, o cetro, a coroa, é o grande rei, é o Senhor Jesus. Mas antes, diz o texto do Senhor Jesus, na expectativa, a partir do versículo 11, quando João viu o céu aberto. Num primeiro momento, no versículo 1, depois dessas coisas, que coisas? João estava narrando, no capítulo 18, a queda da grande Babilônia, a queda do sistema religioso falso, a queda dos seguidores da besta, do falso profeta, de todo tipo de religiosidade apóstata que deve se instalar na grande tribulação. Entretanto, hoje nós já percebemos grande parte dos setores religiosos dominantes na terra já tem esse cunho, essa vertente afastada, divorciada completamente de Deus. E entrando dentro do aspecto teológico, protestantismo, nós podemos perceber o chamado liberalismo teológico, que está tomando conta, especialmente da igreja, dos seguidores que supostamente acreditam no Senhor Jesus. Nós não devemos nos deixar levar por nenhum tipo de doutrina contrária ao Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos ter muito cuidado. E aqui no texto, diz a palavra do Senhor que a grande multidão, uma multidão enorme, Gadol é o texto que aparece aqui, então dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Nós temos o direito de comemorar momentos antes da vitória final do Senhor Jesus. A glorificação, honra e glória, poder pertence ao Senhor nosso Deus, Adonai, Elohim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: quanta adoração, quanta disposição, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E aí a expectativa de todo o céu, dos 24 anciãos, dos seres viventes, todos adoraram, prostraram-se diante de Deus, que está assentado no trono, é para a glória de Deus, e dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos
e vós o que temeis, assim pequenos como grandes. O versículo 6 diz: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor já reina. Irmãos, nós temos que acreditar verdadeiramente, testemunhar diariamente: o Jesus já reina. Ele reina absolutamente em nossos corações, mas ele virá para reinar diante de todas as nações, de todos os desafios. São tantos os desafios de reforma na terra em que nós vivemos. Jesus tem essa proposta. No reino vindouro, Isaías capítulo 11, ele vai reinar com equidade, com justiça. Por isso, alegremo-nos e vamos dar glória mesmo. Versículo 7. Mas algo curioso se apresenta aqui dentro do versículo 7. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Percebam que desde o capítulo 3 do livro do Apocalipse, finalizando o capítulo 3, o estudo das 7 igrejas, não mais apareceu o nome da igreja, a eclesia. Mas agora a igreja retorna, porque diz o texto que na vinda do Messias, do Rei dos Reis, o texto diz: porque vindas são as bodas do Cordeiro, a esposa já está pronta, a noiva já está adornada, o enlace, a união definitiva de igreja e o noivo, a igreja já está pronta. E por que a igreja, nesse contexto, já se apresenta pronta? Porque o arrebatamento já aconteceu. Diz o texto: e foi-lhe dado que se vestisse de linho. Está no passado. Aconteceu. Tanto a glória, tanto a alegria, tanto o anúncio aqui, a esposa se aprontou. Tanto o anúncio como a roupa, como a glória da esposa. A esposa se aprontou. A esposa está pronta para o noivo, para reinar com o noivo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Qual é a nossa principal roupa, a nossa principal vestimenta espiritual? São as nossas justiças, nosso comportamento, as nossas decisões coerentes, de acordo com a palavra do Senhor. Isso que agrada ao Senhor Jesus. Jesus vem buscar uma noiva, uma igreja imaculada, uma igreja pura, santa e sem defeito. Esta é a palavra que Paulo apresenta aos Efésios no capítulo 5, sem ruga, sem mancha, adornada para o seu esposo. Os frutos dos santos, fruto de justiça. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés, versículo 10, para o adorar. Foi tanta a empolgação de João, foi tanto o regozijo de João, ele levitou, ele extravasou, e ele não teve por que avaliar. Ele se prostrou diante do anjo e o anjo disse: olha, não faças isso, não faças tal coisa, sou teu conservo e também de teus irmãos, versículo 10, que tem um testemunho de Jesus. Adora a Deus, somente Deus deve ser adorado, porque o nosso testemunho, o testemunho dos santos, o testemunho do Evangelho, o testemunho de Jesus, a essência do testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia aqui tem a ver com a pregação, com a anunciação, com a mensagem. Nós temos que abarcar
Nós temos que viver o evangelho sintético, o evangelho simples do Senhor Jesus. Nem sempre é explorado como devia. O evangelho pregado a todo momento, anunciado à família, aos amigos, aos vizinhos, em cada cidade, em cada tribo, em cada comunidade. O trabalho dos missionários, das missionárias, o trabalho de Deus deve ser feito em todo momento. Esse é o espírito da profecia, o ide do Senhor Jesus. Jesus, então, está tornando relevante todo o trabalho feito em todos os tempos. A partir desse ponto, das explicações, do alto relevo, do destaque que João dá a todo esse contexto, aí Deus permite, na sua bondade e misericórdia, ele viu novamente o céu aberto. Vi o céu aberto. Nós cristãos precisamos experimentar a visão do céu aberto constantemente em nossa vida. Versículo 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. É o Senhor Jesus de todos os tempos, o Senhor Jesus que se apresentou desde a criação. Nós temos aqui a figura do Rei dos Reis, aquele que julga e peleja com justiça. E qual é o objetivo da vinda do Senhor Jesus? Jesus vem para julgar todas as nações seguidoras de Satanás. Jesus vem para julgar os reis da terra, estadistas que manobram, que dominam sobre os homens com injustiça. Ele vem para julgar o sistema religioso podre, a besta, o falso profeta, o próprio Satanás, o autor de toda a mentira. Jesus vem e peleja com justiça. Ele é Adonai Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. João mostra que Jesus tem aquela mesma identidade do capítulo 1, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas diademas, havia coroas, o Senhor Jesus coroado, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo da vida. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos. É uma vinda gloriosa, vestidos de linho finíssimo, branco, toda a glória celestial, puro. E da boca de Jesus saía uma espada afiada, que é a palavra. Jesus vai vencer. A vitória final de Jesus é com a espada, é com a palavra, o verbo que sai da sua boca, a palavra logos do verbo, desafiadora, vencedora. E o objetivo é ferir com ela as nações. Nós estamos aqui com o aspecto apresentado no texto falando do Armagedon, o ápice da história humana, o clímax da história humana, o final da história humana, do sujeito humano que domina, que traz todo tipo de miséria para a vivência, para os relacionamentos, todo tipo de governo déspota, todo tipo de homem que se sujeita a Satanás, a manobras de corrupção. O Senhor, com a espada afiada, ele vem para ferir as nações e ele as regerá. Todos aqueles que não seguiram a besta, todos aqueles que não aceitaram a marca da besta, que foram trucidados, martirizados por causa do nome de Jesus. Jesus vence a besta, o falso profeta, os dominadores, para reinar. E ele é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, a ira de Deus. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto basta. Nós conhecemos quem é o Rei dos Reis. A salvação,
Aceitar Jesus, viver a vida cristã, significa viver esse nome diariamente. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves: agora nós temos a ceifa final, no Armagedon, no dia da vingança do Senhor Jesus. Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, dos cavalos, não vai sobrar nada, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, porque se acham livres, servos, porque servem Satanás cegamente, diz o texto, pequenos e grandes, todos incluídos, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, guerra maldita, como eles chamam de jihad, guerra santa, não tem nada. Os que os cruzados fizeram, guerra em nome da religiosidade, esta luta de esquerdistas, estas manobras, estes exércitos infernais. Jesus agora vai destruir a besta, os reis da terra, os seus exércitos, os exércitos que estão aqui reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu cavaleiro. Mas Jesus os vencerá, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, capítulo 13 do livro do Apocalipse, e com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada. A vitória do Senhor Jesus que saía da sua boca, daquele que estava sentado sobre o cavalo. João faz aqui da lei da repetição o ensino prático, o ensino que adverte, o ensino que esclarece. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O capítulo 19 é um capítulo que deve ser lido, compreendido constantemente por todos aqueles que seguem Jesus. É a nossa esperança. A esperança do reino de Cristo estabelecido, o reino vindouro. Esse texto diz que Jesus chegou. Aleluia! Vamos dar glória a Deus, como fez a grande multidão, os 24 anciãos, a igreja que antecipadamente glorifica aqui no contexto, estão glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque a salvação, aleluia, a salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor Jesus. Não devemos abrir mão desta referência, destes valores, são intrínsecos à fé, norteiam a esperança da vida cristã. Vai trazer para o nosso coração alívio, dirimindo toda dúvida, lançando no coração as raízes profundas, o estabelecimento sem igual das verdades bíblicas. Com essas verdades nós prosseguimos glorificando, glorifique, aproveite este momento, o retorno da pandemia, vá para a sua igreja glorificar o Rei dos Reis. Jesus procura verdadeiros adoradores. O céu está cheio de glória, o céu está cheio de majestade, de louvores e adoração. Adore a Deus como no céu e na terra. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, Maranata, nos ajuda, Senhor, a esperarmos a volta do Senhor Jesus. Ó Deus amado, como Tu és boníssimo, a Tua graça é melhor do que a vida. Senhor, seja paciente para conosco, nos abençoe.
Ó Deus, edifica a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Oramos também por todos aqueles que padecem dificuldades. Nossa igreja, nós oramos em favor da Conceição, que está com câncer, em estado terminal. Que Deus possa dar consolo àquela família. Aqueles que perderam e lutados estão, que Deus os abençoe. Os que receberam milagres, que não se esqueçam de Jesus. Deus te abençoe. Que o nosso Café com Bíblia, após o Apocalipse, ainda temos nesta semana o capítulo 20, e eu vou fechar com alguns versículos do capítulo 22 na próxima semana. E devemos retomar o Café com Bíblia agora, depois do Apocalipse, estudando a partir de Mateus capítulo 24. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém.